Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo das reações de substituição eletrofílica aromática em benzenos já substituídos. Nós tivemos aí 5 aulas sobre as questões que envolvem a orientação, a posição de entrada de um segundo eletrófilo. Agora, nessa aula, nós vamos ver benzenos dissubstituídos, que é quando o anel benzênico já sofreu 2 substituições e quais são os parâmetros que nos ajudam a entender ou a prever um certo grau de segurança aonde vai entrar o terceiro eletrófilo, né? Nós vamos ver aqui 2 casos, né? O primeiro caso é quando os grupos têm natureza diferente, ou seja, um grupo é ativador e o outro grupo é desativador. Nesse caso, como eu vou mostrar, normalmente o grupo ativador determina a orientação. A orientação do grupo desativador, ela não é sentida na reação, né? Porque, como eu expliquei nas aulas passadas, essa questão de ativação e desativação é sempre em relação ao benzeno. Um grupo ativador é um grupo que deixa o anel mais rico em elétrons, mais ativado para uma reação do que o benzeno puro. E um grupo desativador é um grupo que deixa o anel aromático menos reativo que o do benzeno. Então, quando você tem um grupo ativador e um grupo desativador, o efeito do grupo ativador vai ser muito mais já é mais forte que o do benzeno e muito mais forte que o desativador. Então, quase sempre é a orientação do grupo ativador que determina a orientação de entrada do terceiro eletrófilo. Agora, o segundo caso é quando os grupos têm a mesma natureza. Ativador, ativador, desativador e desativador. Aí, nesse caso, o grupo com o efeito mais pronunciado determina a orientação. Nós vamos ver exemplos. Essa aula vai seguir uma dinâmica diferente, que ela vai ser baseada toda em exemplos, né? Um outro detalhe que você também precisa considerar na hora de avaliar essas reações em benzenos dissubstituídos, para tentar determinar ou estimar e prever a posição de entrada do terceiro eletrófilo, é sempre levar em consideração o seguinte, que é um fator estérico, né? O terceiro eletrófilo tende sempre a entrar na posição menos impedida estericamente. Ou seja, ele vai sempre procurar a energia de ativação para se atingir o estado de transição que leva a entrada do terceiro eletrófilo em uma posição menos impedida estericamente, ela vai ser sempre menor, né? Então, você precisa considerar o chamado efeito estérico. Bom, vamos ver então o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, vamos considerar um grupo ativador forte e um grupo desativador forte. Nós temos aqui, então, um grupo ativador forte, que é a minha hidroxila, né, que é um grupo ativador forte e orientador orto e para, e um grupo desativador forte, que é o grupo nitro, que é um orientador meta. E nós temos aqui os 3 exemplos possíveis de nitrofenóis, né? O ortonitrofenol, o metanitrofenol e o paranitrofenol. Para você determinar as posições, o método que eu recomendo nas minhas aulas é o seguinte: você marca com o X a orientação de um grupo, no caso aqui o X, no caso aqui o círculo é a orientação do grupo ativador e o X vai ser a orientação do grupo desativador, do grupo nitro. Ou você pode inverter, né? É que esse é o padrão que eu sigo. Círculo, normalmente, eu marco a orientação do grupo ativador e o X a
orientação do grupo desativador. A partir do momento que você define isso, você marca as posições. Então, por exemplo, o grupo hidroxila é um grupo ativador, orientador, orto e para. Então, ele vai orientar na posição orto em relação a ele, essa posição outra orto aqui já está ocupada, e para. O grupo nitro é um orientador meta. Quais são as posições em relação a ele? Aí você tem sempre que lembrar, né, que agora eu estou olhando o nitro. Então, essas posições são orto ao grupo nitro, essas duas posições são meta ao grupo nitro. Então, eu marco com um X aqui a orientação do grupo nitro. E o grupo nitro não orienta para. No metanitrofenol, a mesma coisa, seguindo o mesmo parâmetro, seguindo o mesmo detalhe. Círculo, marco a orientação do grupo ativador. As duas posições orto e a posição para. E a meta, o X eu marco a posição meta, que é em relação ao grupo nitro. A outra posição meta já está ocupada pela hidroxila. Então, o nitro orientaria a entrada do eletrófilo nessa posição. E no paranitrofenol, as posições também vão coincidir, porque a orientação do grupo hidroxila, marcada aqui pelo círculo, as duas posições orto. A para já está ocupada. E a orientação do grupo nitro, que é meta, marcada aqui com X, são essas duas posições aqui que estão em posição meta em relação ao nitro. Então, repare que nesse caso aqui, né, por exemplo, no ortonitrofenol, as orientações dos grupos, elas coincidiram, ou seja, elas vão orientar a mesma posição, nas mesmas posições. No caso aqui, a posição 4 e a posição 6. Então, você tem duas possibilidades, a entrada do eletrófilo na posição 4 e a entrada do eletrófilo na posição 6. Aí, nesse caso, você tem que lembrar daquele segundo aspecto que eu falei, que com benzenos dissubstituídos, o efeito estérico passa a ter uma relevância, passa a ter uma importância na orientação da entrada do terceiro eletrófilo. Essa posição 6 está muito próxima da hidroxila. A posição 4, ela está do lado de dois grupos CH, ela está mais longe dos dois primeiros substituintes. Então, esse produto aqui vai ser majoritário por impedimento estérico. Esse daqui vai se formar em quantidades de traços. No caso do metanitrofenol, vale uma primeira observação que eu disse lá no começo da aula. A orientação do grupo ativador sobrepõe-se à orientação do grupo desativador. Então, aqui, aonde o grupo nitro orienta, não vai ter importância para a reação, porque as posições de entrada do terceiro eletrófilo serão determinadas pela orientação do grupo ativador, que no caso é a hidroxila. Então, ele pode entrar na posição 2, posição 4 e posição 6. Mais uma vez, o impedimento estérico tem que ser considerado, que a entrada na posição 4 e na posição 6 vão ser os produtos majoritários, porque por conta do impedimento estérico, né? E aqui, só para lembrar que a orientação do grupo ativador predomina, ou seja, você não vai ter nenhuma entrada na posição 5, que é onde orienta o grupo desativador. Esse produto aqui, que é da posição 2, ele vai ser formado, caso seja formado, será em quantidade de traços. Por quê? Nunca essa posição de entrada entre dois grupos que já substituem o anel benzênico, ela vai ser favorecida. Essa posição é impedida estericamente. Então, ou vai ser formado em quantidade de traços ou nem será observado. Mais uma vez, aqui no caso do paranitrofenol, as posições de orientação coincidem. Então, nesse caso aqui, o terceiro eletrófilo só tem uma posição para entrar, vai ser na posição 2. Segundo exemplo agora, o ativador forte com o grupo ativador fraco. Quem é meu ativador forte aqui? Grupo hidroxila. Quem é o meu ativador fraco?
o grupo metila. Nesse caso, mais uma vez, a orientação do grupo ativador mais forte se sobrepõe à do ativador mais fraco. Então, o círculo eu marco a posição do orientador forte, no caso a hidroxila, orto e para. E no caso, eu marco com um X as posições orientadas pelo ativador fraco, que é a metila, orto e para. No metacresol, né? Esse aqui se chama, esses metilfenóis chamam-se cresóis, né? Esse é o ortocresol, metacresol e paracresol. No caso aqui do metacresol, as posições vão coincidir, porque o grupo hidroxila vai orientar orto e para, e o grupo metila vai orientar orto e para. Vai coincidir as posições de orientação. No caso do paracresol, as posições não coincidem, porque a hidroxila vai orientar orto e para, e a metila vai orientar orto em relação a ela e para. Bom, então, no caso do ortocresol, o terceiro eletrófilo ele vai entrar nas posições orientadas, né, pelo grupo ativador mais forte, que no caso é a hidroxila. Então, vai entrar na posição 4 ou na posição 6. Mais uma vez, a posição 4 vai ser majoritária por impedimento estérico, né? Então, o produto, esse aqui vai ser o produto majoritário por impedimento estérico e a orientação do grupo ativador mais forte predomina. No caso do metacresol, como eu expliquei, como nós vimos, as posições vão coincidir. Então, o que vai orientar aqui a distribuição dos produtos é mais o impedimento estérico. No caso, a entrada nas posições 4 e 6 vão ser mais favorecidas do que a entrada na posição 2. A entrada na posição 2 vai estar exatamente na posição mais impedida de um anel benzênico de substituído, que é justamente entre os dois substituintes originais. Então, esse daqui vai ser formado, caso seja formado, em quantidades de traços. Esses dois produtos serão os majoritários por impedimento estérico. Aí, qual que vai ser formado dentre esses dois? Aí, só fazendo a reação para saber. Aí já fica mais difícil você fazer alguma previsão desse tipo. Bom, vamos ver aqui agora o terceiro exemplo, né, que é um grupo desativador forte e um grupo desativador forte, ou seja, 2 nitros, por exemplo, o orto de nitrobenzeno, o meta de nitrobenzeno e o para de nitrobenzeno. Bom, eu vou marcar com um X a orientação. Eu vou marcar com um círculo a orientação desse grupo nitro. Ele vai orientar essas posições meta em relação a ele. E vou marcar com um X as posições de orientação meta desse grupo nitro, que são essas aqui. Então, esse grupo nitro vai orientar as posições 3 e 5, e esse grupo nitro as posições 4 e 6. Quando é meta e 2 nitros, as orientações vão coincidir, porque esse grupo nitro vai orientar as duas posições meta, só que uma meta já está ocupada, então isso vai sobrar só aqui o carbono 5. Esse grupo nitro também ele vai orientar as metas em relação a ele, que essa meta já está ocupada, então vai ser aqui, as posições vão coincidir. E no caso do paranitrofenol, desculpa, do paradinitrofenol, do paradinitrobenzeno, desculpa, paradinitrobenzeno, as posições, né? A posição esse grupo nitro vai orientar essas duas posições meta e esse grupo nitro vai orientar essas duas posições meta aqui. Bom, fazendo a reação, aqui tanto faz aonde entrar, né? O terceiro eletrófilo ele vai entrar sempre ele vai preferir essa posição aqui, né? Ou essa daqui, que no final das contas seria o mesmo produto. Nunca vai entrar nessa daqui, nessas duas, por conta de impedimento estéreo. Então, essas duas posições aqui serão as majoritárias. No caso do metra de nitrobenzeno,
A única posição favorecida é essa. Então, o terceiro eletrófilo, no caso aqui eu representei até já com um terceiro nitro, né? Vai entrar aqui no terceiro, na posição 5. E no caso aqui do para de nitro benzeno, tanto faz, né? Porque se entrar aqui ou aqui, é só você inverter a molécula, vai dar o mesmo produto. Então, o terceiro eletrófilo vai entrar nessa posição que entrando aqui vai resultar no mesmo produto. Agora vamos ver o caso dos halogênios, né, que é o caso de um desativador fraco com um desativador fraco. Aqui é interessante mostrar porque, como eu falei, né, na aula que eu tratei sobre isso, os halogênios são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para, né? Os outros grupos desativadores, como carbonila, nitrila, ácido, os ácidos sulfônicos, não é? O grupo CF3, o grupo nitro, todos os outros grupos desativadores orientam meta. Os halogênios são especiais porque eles são grupos desativadores, né? As reações de substituição eletrofílica aromática em anéis substituídos por halogênios tendem a ser mais lentas e precisar de mais energia quando comparadas ao benzeno, por isso eles são grupos desativadores, porém, eles são os únicos grupos desativadores que orientam orto e para. Então, no orto de clorobenzeno, mais uma vez, né, vou marcar com um círculo, um ponto, né, o círculo, a orientação desse cloro, e vou marcar com um X a orientação desse cloro. Então, esse cloro vai orientar orto e para, e esse cloro vai orientar orto e para. Você reveja aqui, as orientações não coincidiram. No caso do meta de clorobenzeno, esse cloro vai orientar as posições orto e para, e esse átomo de cloro as posições orto e para. Esse átomo de cloro está representado aqui pelo círculo, e esse átomo de cloro representado pelo X. Então, repare que no meta de clorobenzeno, as orientações coincidiram. Então, o terceiro eletrófilo só vai entrar aqui mesmo. E no caso do para de clorobenzeno, a mesma coisa, né? Esse átomo de cloro aqui, né, ele vai orientar. Aqui eu inverti, né? O X aqui está marcando a orientação desse átomo de cloro, as duas posições orto, e o círculo está marcando as posições desse cloro aqui, vai ser orto e para. Bom, então, a entrada do terceiro eletrófilo, né, em um orto de clorobenzeno, mais uma vez, essas duas posições, embora sejam favorecidas eletronicamente, elas são desfavorecidas estericamente porque elas estão muito próximo dos átomos de cloro. Então, eles vão entrar nessas duas posições aqui. Então, esse produto aqui vai ser majoritário em relação a esse daqui, que o terceiro eletrófilo entraria do lado de um dos dois átomos de cloro. Por impedimento estérico, esse produto é desfavorecido. No caso do meta, mais uma vez, não tem, ele não tem, as posições coincidem, né? Então, essa entrada aqui vai ser favorecida em relação a essa daqui. Nunca o terceiro eletrófilo vai entrar no carbono, entre dois grupos, entre dois substituintes, porque essa posição é muito desfavorecida estericamente. Se você achar que eu não representei entrando nessa posição, você tem que lembrar o seguinte: a entrada desse eletrófilo aqui é essa mesma estrutura aqui, é só você desenhar de forma diferente. Você dá um giro na molécula, vai sair igual. Se você fizer a nomenclatura IUPAC, se você desenhar
com eletrófilo, ao invés de estar aqui, você vai chegar no mesmo nome, tá? Então, por isso que eu só representei uma estrutura. As duas estruturas diferentes aqui são essas e essa aqui, né? Sendo que essa é completamente desfavorecida estericamente. E na posição para, né? Também só tem embora possa entrar nesse carbono ou nesse, mas se entrar nesse, vai dar essa estrutura. Se entrar nesse daqui, é a mesma estrutura, só que desenhada diferente. Basta um giro de 180 graus nesse eixo aqui, que vai te dar a mesma estrutura. Então, o terceiro eletrófilo no para de clorobenzeno vai entrar na posição 2 em relação a um dos cloros. Bom, quando a coisa, isso é o que dá para a gente prever nesses casos que são mais óbvios, né? Evidentemente, por exemplo, se aqui fosse o cloro e o nitro, ou um cloro e uma carbonila, aí já fica mais complicado fazer esse tipo de previsão. Aí só mesmo fazendo a reação e vendo o que acontece, né? Mas esses 4 exemplos que eu mostrei são os exemplos mais clássicos assim trabalhados nas aulas e nos livros textos, quando vão comentar sobre esse assunto, sobre substituição eletrofílica aromática em benzenos de substituídos, sendo que, em alguns cursos, esse conteúdo sequer é abordado. O conteúdo para na exposição da orientação orto e para, ou meta, né? Da entrada do segundo eletrófilo. A entrada do terceiro eletrófilo, alguns cursos sequer abordam isso, mas como tem cursos que abordam, e alguns livros-textos também passam rapidamente sobre isso, então eu decidi fazer essa aula para explicar esses conceitos, né? Bom, eu tentei nessa aula uma abordagem diferente, que foi explicar com exemplos, né? Mas, em termos conceituais, basta você lembrar que se você tem um grupo ativador, né? Vamos voltar cá no começo da aula. Se você tem um grupo ativador e um grupo desativador no anel benzênico, a entrada do terceiro eletrófilo vai ser determinada pela orientação do grupo ativador, tá? E quando eles têm naturezas iguais, normalmente aquele que tem o efeito mais pronunciado determina a orientação. Isso vale bastante para quando são 2 grupos ativadores, né? Agora, o grupo desativador, se eles são 2 desativadores fortes, né, você faz a análise que eu fiz lá com o exemplo do grupo nitro. Se for um desativador forte como o nitro e um desativador fraco como o halogênio, normalmente o efeito do nitro vai ser pronunciado, mas já é um pouco mais difícil fazer esse tipo de previsão. E o terceiro aspecto que você tem que considerar é sempre a questão do impedimento estérico. Para efeito de comparação, para efeito assim prático, essa questão do impedimento estérico ela vai ser sempre determinante de substituídos em meta, porque essa posição aqui entre os 2 grupos originais ela nunca vai ser favorecida e às vezes ela sequer se forma, tá? Então é lembrar, quem grupo ativador sobrepõe a grupo desativador, normalmente aquele que tem o efeito mais forte, né, mais pronunciado, ele acaba ficando com a orientação preferencial e lembrar do impedimento estérico. Posições impedidas estericamente, exatamente de um lado de um substituinte ou entre 2 substituintes, ela nunca vai ser favorecida ou majoritária. Bom, obrigado, bom estudo.